Meus irmãos, amados Senhor Jesus, amém. Deus e Cristo, pela sua bondade, abençoe todos em nome de Jesus. Sentai. Quero aproveitar esse cedo dessa oportunidade, só um pouquinho de retorno. Glória a Deus. Parabenizar todas as mulheres, né? Dizer que o Dia da Mulher não é só porque é o único de março, mas é todos os dias, né? Ai de nós, se não fosse ai do ministério, ai da igreja, se não fossem as mulheres que lutassem, que corressem atrás, nós estaríamos fritos, mas graças a Deus, que Deus tem sido generoso para nós. Prometo que serei em breve. Estou vendo, percebendo, os irmãos estão um pouquinho meio calados, quietos, né? Tem um casal de jovens ali, não apresentaram o nome deles, estão ali lá no Manuel, não sei se eu cheguei um pouquinho atrasado, fui resolver o problema com um abençoado, mas glória a Deus, tem um casal de jovens ali. Como a igreja quer receber esses irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês, tá? Fizeram uma melhor escolha de estar na casa de Deus, né? Quero compartilhar um texto com os irmãos, segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Verso de número 21. Prometo de ser bem breve. Glória a Deus. Para não vos falar. Todos que estão no nosso meio é crente? Todos? Tem alguém que não é evangélico no nosso meio? Alguém que por algum motivo está longe de Jesus e quer. Tem alguém no nosso meio que não é evangélico? Todos são crentes? Glória a Deus. Então vamos lá. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, verso 21, diz o texto sagrado: E aconselhou-se com o povo e ordenou os cantores para o Senhor, que vestidos de ornamento sagrado, marchando à frente do exército, louvasse a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém, meus irmãos? Glória. Está diante de nós uma palavra conhecida da igreja, pregada por muitos e por várias vezes eu ouvi mensagens sobre esse texto e muitas vezes errada, porque nós, e eu tenho certeza que alguém aqui vai concordar comigo, que já ouviu alguém pregar que Deus mandou Josafá botar os cantores na frente. Quem já ouviu falar sobre isso? Ou só eu. Então alguém já viu que foi Deus que mandou, e o texto não diz sobre isso. Então precisamos entender alguns detalhes desse texto, que no caso foi Josafá que tomou a iniciativa de colocar os cantores à frente do povo. Para entendermos, precisamos, meus amados e queridos irmãos, entender um pouco sobre essa história magnífica. O texto que nós lemos, ele vai nos trazer a ideia e amadurecimento, crescimento e dependência total de Deus. Quando olhamos desde o capítulo de número 17 do segundo livro das Crônicas, nós vamos entender que Josafá, ele assume o reinado de Asas, o seu pai, quando este fez uma revolução dentro de Israel. Asa promove um crescimento, um estabelecimento para o povo se voltar para Deus. Asa, lá no capítulo 15, ele cria uma reforma religiosa, tirou os deuses, tirou os altares, e agora Josafá, no capítulo 17,
o texto vai dizer que Josafá buscou ao Senhor, ele se volta para Deus e andou nos caminhos de Davi, o seu pai. Segundo o capítulo 17, diz que Josafá, ele se fortalece, porque o Senhor estava com ele, de maneira tal que este homem se fortalece contra o reinado de Israel, porque o reinado de Israel havia andado com seus males e com seus caminhos errôneos para adorarem a outros deuses, enquanto Judá, com o reinado de Josafá, busca o Senhor, e a Bíblia diz que o Senhor fortalece ele, porque ele anda no caminho de Davi e nos princípios de Davi, se não desviou dele, buscando ao Senhor enquanto estava com ele. A Bíblia nos ensina esta maneira, quando olhamos para o texto sagrado, e é sobre isso que eu quero compartilhar com os meus irmãos, sobre algumas coisas e algumas lições que aprendemos sobre o reinado de Josafá. Então entendemos que uma das coisas que nos chama a atenção é que este homem, ele pôs no coração em não se contaminar, em não se ser levado como rei de Israel, mas buscou ao Senhor. E é sobre isso que queremos falar com os irmãos. E para início nessa noite, já que é um culto de família, um culto que iremos passar a semana, tem pessoas aqui que vai passar a semana e só vai retornar no próximo domingo, entendemos algo interessante. Lá no capítulo 17 e no verso de número 7, o texto vai dizer que no terceiro ano do reinado ele enviou, e a primeira regra que Josafá decide fazer no meio do povo é uma reforma educacional para o povo. A Bíblia nos ensina que ele pega agora os homens, os príncipes, ele cita aí os nomes, ele coloca agora os levitas, ele coloca os sacerdotes, ele pega os que ensinavam a lei e manda ir em todas as cidades e províncias de Judá, ensinando a lei de Deus. Então eu aprendo algo com Josafá, que para ter um reinado, para ter um ministério bem sucedido, é preciso inserir uma educação bibliológica no meio do povo. Então, para termos um ministério bem sucedido, é preciso instruir o povo na lei de Deus, para que o povo ande no caminho da palavra do Senhor. Primeira regra didática para nós aprender nessa noite é que a palavra de Deus precisa ser ensinada a toda a igreja, de maneira tal que o povo não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda. O que Josafá está fazendo aqui é andando na contramão, não fazendo o que agradar ao povo, não fazendo o que viesse a juntar a multidão, não fazendo o que as igrejas da atualidade estão fazendo, criando expectativas show gospel para juntar números de pessoas. Josafá entende que para manter um reinado debaixo da bênção é preciso ensinar a palavra do Senhor, e por isso ele determinou para os príncipes, para os sacerdotes e para
extraordinariamente impossível. Então a primeira coisa que ele faz é colocar como evidência sobre a palavra, que a palavra ela é o essencial. Você pode vincular, sapatear, cantar, adorar, se não tiver palavra o culto é vazio. Você pode até não gostar do pregador, mas você tem que gostar da palavra, porque ela não é do pregador. Você pode até não gostar do português do pregador, mas você tem que gostar do português da palavra, porque aleluia, você pode não concordar com o culto que está sendo narrado ou até sendo dirigido, mas com a palavra, se ela for correção, é porque ele nos ama. Se ele nos exortar, é porque ele nos ama. E se ele decidir abençoar, é porque a sua palavra tem poder e autoridade. Já dizia o escritor aos Hebreus, porque a palavra dele é viva e eficaz, e mais penetrante que a espada alguma de dois gumes. Primeiro, ela é viva porque ela dá vida aos seus ouvintes. Essa palavra é incrível, é magnífica, ela é soberana. Ela está acima de qualquer livro que é escrito, até dos maiores que já foram mais vendidos. A palavra dele continua sendo fiel. As maiores poesias e os mais belos hinos, já dizia o autor da harpa cristã, foram descritas pela palavra dele. Aleluia! E tudo existe, tudo subsiste, tudo está de pé. Por quê? Porque a palavra dele sustenta todas as coisas. Glória a Deus. Então, para termos um ministério de evidência, é preciso ensinar a palavra em todo tempo. A palavra precisa ser ensinada. A palavra, ela precisa ser ensinada porque ela é como um martelo que esmiuça a penha. A pedra é dura e a água bate, já viu o ditado, até que fura, mas a palavra, ela esmiuça, ela não fura, ela esmiuça, quebra no meio e dá vitória àqueles seus ouvintes. É por isso que eu amo a palavra. O culto do louvor é bom. O culto de louvor prepara para o momento da palavra. O louvor, a Bíblia nos ensina que eles mandavam chamar o tangedor, o cantador, aquele que tocava e aquele que cantava. Para quê? Para que a excelência da palavra viesse sobre ele e eles colocavam em evidência a palavra. É por isso que a palavra ela é viva, é por isso que ela restaura, é por isso que a palavra está de pé, é por isso que o falar do homem cai por terra, mas Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra subsiste todas as coisas. Aleluia! Pode o decreto do governador cair por terra, o presidente cair por terra, mas aquilo que ele disse está de pé há mais de 2000 anos e continua viva e dando vida para os seus ouvintes. A palavra ela é vida e ela está em evidência no nosso meio. Então Josafá entende isso, que a palavra ela é o suporte para todas as coisas. Mas note comigo, o texto vai dizer no capítulo 17 também, que Josafá ele constitui, ele faz, ele pega agora os homens, ele coloca juízes sobre as nações, sobre o povo, e dá um recado para ele, disse: não julgue segundo a vossa aparência, não julgue segundo aquilo que vocês acham que é certo ou que vocês acham que é errado, porque no momento do julgamento o Senhor estará presente com vocês. Então não use de leviandade, não use por dano, não use por querer agradar a fulano ou querer agradar a ciclano. O que Josafá estava inserindo no meio de Israel é: a palavra ela não pode ser para agradar fulano, porque eu acho que fulano vai se agradar. A palavra tem que ser justa e fiel. Se ele está dizendo, e eu amo Jesus, porque Jesus não fala do jeito que eu quero, Jesus não fala da maneira que eu quero, mas ele fala da
aceita suborno. Ele não aceita qualquer tipo ou maneira que você acha que está certo. Porque eu penso, porque eu acho. Não é o que eu acho, é o que a palavra diz que está certo. Se ela diz que está certo, está certo. Se ela diz que está errado, porque ele não tem o justo por inocente e o inocente por culpado. Deus, ele é soberano, fiel naquilo que ele faz. Então Josafá entende isso. Então ele coloca juízes, dá-lhe recado, diz: não use de leviandade. Mas note comigo, porque o que nos dá a ideia é de que o Senhor está com ele, por dois motivos. Primeiro, andou nos caminhos de Davi, não se desviou. Segunda coisa, obediência é a forma mais prática de ter um mistério ou um ministério bem sucedido. Eu não sei, talvez você me diga, mas eu não tenho ministério, eu não sou obreiro. Mas ministério não se refere a cargo eclesiástico, mas sim na disponibilização de adorar e de buscar ao eterno Deus, de ser um coração voltado para o Senhor. Porque muita gente acha que ministério é ter uma carteirinha de cooperador, de diabo, e não é isso. O ministério é adorar aquele que é mistério, e aquele que é mistério deve ser adorado em mistério, porque ele é mistério revelado no meio do seu povo. Então Josafá entende isso. Então, para destacar, primeira coisa, a educação bíblica. Ele ensina a palavra, manda ensinar a palavra, coisa que era só ir ao templo uma vez e ir lá buscar. Josafá disse: não, esse negócio vai demorar demais, manda que o povo ensine agora, em cada cidade, em cada aldeia, vá de casa em casa, ensine a lei de Deus, mas ensine com fervor e com autoridade. Sabe o que eu aprendo aqui? É que a palavra que ele estava ensinando não é a forma que prega, mas é o que tem contido na lei. O que nós estamos fazendo aqui? E talvez alguém disse: eu queria ouvir uma palavra de bênção, de restauração. E Deus já está dizendo a palavra. Quando tivermos educação espiritual pela palavra, ela vai fazer evidência, coisas extraordinárias no meio do seu povo. Porque quem faz não é o pregador, mas quem faz é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, para darmos prosseguimento ao texto, note que o ministério deste homem traz um crescimento espiritual, porque a trajetória desse homem é grande, ele tem um coração voltado para as coisas do Senhor. Todo aquele que tem um coração voltado para as coisas de Deus, ele é magnífico. E quando eu olho para Josafá, não quer dizer que o seu ministério não houve divergência e não houve erros. A Bíblia aponta que ele faz aliança com o filho de Satanás, com Acabe. Foi uma aliança que Deus reprova. E o texto diz no capítulo 19 que quando ele volta da guerra, que o Senhor, pela bondade, trouxe Josafá em paz, o texto vai dizer que o vidente Jeú vai até Josafá e lhe chama a atenção, porque ele fez aliança. Então quer dizer que no meio do trajeto há alianças que é feita que não permite agradar ao Senhor. Há um grande cuidado, você pode ser uma bênção, mas pode causar uma desgraça no teu ministério. É as alianças aí com quem você anda. Me diga que eu direi quem tu és. Já viu esse ditado? Conforme nós andamos com pessoas, isso nós aprenderemos dela, viveremos com ela. Quando eu olho para os discípulos do caminho de Emaús, durante todo o trajeto, Jesus inseria a lei para eles e eles não percebem. Mas quando eles retornaram, eles começaram a dizer: porventura não ardia em nós quando ele nos expõe essas graves escrituras? Então ande com que
nem sempre é mil maravilha. Depende do tipo de aliança que construímos, das amizades que fazemos, do tipo de pessoas com quem está no nosso círculo de amizade. Muitas vezes as pessoas são mais próximas do que Jesus. As pessoas estão mais unidas. E quando se une, meu irmão, o crente quando se une para fazer o que é errado, é só o sangue do cordeiro. Acabe não tinha nada com Deus. Josafá era um homem instruído pela palavra, mas errou. Mas o verso de número 3, isso aqui é magnífico. Deus chama a atenção dele no verso de número 2, mas no verso 3 o profeta diz no capítulo 19: boas coisas, contudo, se acharam em ti. Senhores, sabe o que eu vejo no verso de número 3 do capítulo 19? A graça de Deus sendo revelada. Porque no capítulo 19, verso 2, Deus está chamando a atenção dele. Ponham 2, filho, por bondade. Olha o que diz. E o filho gerou o filho de Anani. O vidente saiu em encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar o ímpio, ou amar a quem odeia o Senhor? Por isso virá a grande ira da parte do Senhor. Olha o que Deus está dizendo, chamando a atenção deste homem que era uma bênção. Mas no verso 3, o profeta diz: com tudo isso, coisas boas foram achadas em ti. Agora eu pergunto para os senhores, e isso cabe uma reflexão para mim e para você. Você já parou para pensar se em nós está achando-se coisa boa ou coisa ruim? Se as nossas amizades estão deixando as coisas boas dentro de nós ou está arrancando a essência de Deus de dentro de nós? Porque o que este homem está dizendo aí, dizendo para ele, com tudo isso aí, se acha em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o teu coração para buscar a Deus. Ele errou. Mas contudo, este homem tem o coração voltado para Deus. Então tenha cuidado com as tuas alianças. Tenha cuidado com quem você anda. Tenha cuidado com quem você está dividindo o teu particular. Jesus é teu amigo. Eu tenho um problema e preciso contar para o meu amigo. Dobra o teu joelho e fala com ele. Pastor Zé, mas ele já conhece o coração, mas ele quer ver você falar com ele. Fale com ele. Diga, meu amigo, eu estou com um problema aqui. Meu amigo, olha, isso aqui é magnífico, irmão. Porque se a gente olhar no capítulo 20, põe aí o verso 12, por gentileza. Aleluia, aleluia. Josafá está de joelho, conversando com o seu amigo. E está dizendo: ah, nosso Deus, porventura julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postando. Graças a Deus. Agora eu preciso entender algo. A minha amizade, ela está conectada à ação do Espírito Santo, ou eu estou contando meus problemas para A e para B? Esse texto indica que Josafá estava de joelho perante a congregação, mas isso fala de intimidade, particularidade. Josafá estava dizendo: Senhor, em nós, isso é reconhecimento. Não há força nenhuma contra esta multidão. Nós não temos capacidade. Ele está dizendo: eu, homem, rei, não consigo lutar contra essa
está vindo aí, porém os nossos olhos ainda continuam postados em ti. A diferença é quando eu me prostro de joelho diante dele e busco a ajuda do Espírito Santo. Diga para ele, meu irmão, a maneira de se abrir para ele é como se você pegasse suas vestes, se rasgasse e olhasse e dissesse: Deus, eis aqui, ó, eu sou esse miserável. Eu perco todo dia. Eu não tenho capacidade nenhuma de estar diante do Senhor. Eu não tenho condições nenhuma de me aproximar de ti. Meu amigo, o Espírito Santo me ajude. Você pode ajoelhar como um gato, mas você vai se levantar como um leão. Porque a minha Bíblia diz que ele dá força ao cansado e multiplica o vigor do que não tem. Então a segunda lição que eu destaco para nós é mesmo sabendo que estava sendo corrigido, este homem mantém a humildade e a simplicidade de receber a repreensão de Deus. Então, no meu ministério, na minha vida com Deus, eu preciso entender que as minhas amizades não podem tirar o lugar do Espírito Santo. No meu círculo de amigos, o Espírito Santo tem que ser o centro. Quando eu coloco amigos em primeiro lugar, ele fica de fora dizendo: meu filho, eu estou aqui, ó, se você precisar de conselho de verdade, eu tenho para te dar. E muitas vezes procuramos conselho nos amigos. Ah, porque fulano é meu amigo, ele consegue me ajudar. Porém, eu te digo, se Jesus não te ajudar, ninguém vai conseguir te ajudar. Mas vamos lá. Terceira lição que eu posso destacar para vocês é no capítulo 20, verso de número 3. Josafá tem medo. Porque chegaram para Josafá e disse: Josafá, está vindo uma multidão da além do mar. Os da montanha que sei. Eles se juntaram e eles estão vindo aí. Vai vir uma lavante, vai acabar com tudo. Este homem teve medo. E eu quero dizer para você nessa noite que ter medo não é ser fraco, é dependência. Não pode ser aquele medo que tem medo de qualquer coisa. Porque no capítulo de número 20 e verso de número 17, Deus dá um ânimo para este povo. Diz assim, ó: na batalha não terá que pelejar. Portai-vos. Estás pronto. O que Deus estava dizendo não é porque eu vou vencer a guerra que você vai ficar de qualquer maneira. Esteja pronto para lutar. Porém vocês não vão pelejar. Mas no capítulo 20, verso 13, este homem tem medo. E o medo faz parte da nossa vida. Tem gente que tem medo de barata, de rã. E aqui no caso de Josafá, este homem teve medo da grande multidão que estava vindo. Até eu teria medo. Porque o texto anterior vai dizer que Deus colocou terror nos inimigos de Josafá. De tal maneira, Josafá não precisava ir para a guerra. Deus colocou terror nos inimigos. Tinha medo de Josafá. Sabe por quê? Porque o coração dele estava voltado para o Senhor. E a Bíblia diz que os filisteus mandavam um presente para Josafá. Toma aqui, Josafá, presentinho. Para quê? Com medo de Josafá ir lá e arrebentar com tudo. Por quê? O Senhor era com ele. Só que aqui, verso 3, diz assim: então Josafá teve medo. E a terceira lição: o medo não impede de buscar o Senhor. Porque o medo de muita gente tem ofuscado eles de tal maneira que as pessoas estão ficando escondidas. Mas Josafá, ele diz, buscou ao Senhor e
momento de glória, o povo estava junto. Mas no momento de medo, o povo tem que estar junto também. Isso fala muito sobre nós. Porque quando a coisa está boa, está todo mundo junto assim, ó. Vamos lá, de mão dada, vamos para cima. Mas quando a coisa aperta, cada um vai por si. E esse texto nos ensina que a união, ela faz coisas extraordinárias. Aí ele pôs a buscar ao Senhor. Então, uma lição extraordinária. A oração não é o escape. A oração é, em primeiro lugar, a primeira porta para entrarmos. Quando a coisa aperta. Mas o texto não nos dá a ideia de orar só quando a coisa aperta. Orai sem cessar, já dizia a palavra de Deus. Mas no caso, Josafá está orando e buscando recursos de Deus. Porque o medo causa pânico, mas a oração fortifica o crente que busca o Senhor. Você pode ter entrado com medo aqui, mas Jesus está dizendo: eu sou o teu abrigo, o teu seguro. Eu sou a tua bandeira, a tua torre. O medo pode ter causado pânico, mas Jesus te liberta nesta noite desses medos e te coloca de volta no centro da vontade dele. A terceira lição que eu destaco para os irmãos é que o medo não nos impede de buscar a Deus. E o texto vai dizer que ele apregou a busca a toda a congregação. E o texto vai dizer que este homem começa a adorar a Deus. A partir do verso de número 6, ele disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos e nações, e na tua mão há força, potência, e não há quem possa resistir. Então ele adora a Deus. E quando eu olho para ele, eu vejo o Senhor usando de misericórdia. Porque os nossos medos não podem nos impedir de buscar o Senhor. Outra lição que eu destaco para os irmãos, a quarta lição, está no verso de número 12. Josafá reconhece, ele depende do seu potencial e as suas próprias forças limitadas diante de Deus. Mas ele tem algo, um segredo nesse verso de número 12, magnífico. A parte B do verso diz: os nossos olhos estão postos em ti. O medo causa pânico, mas a visão e o coração deste homem tem certeza de que Deus não vai lhe abandonar. Porque sabe o que é isso aqui, senhores? Isso aqui se chama fé. Este homem está vivendo num período em que Israel está sendo ameaçada, Judá está sendo ameaçado e não há força nenhuma. Mas este homem reconhece a sua limitação e sabe que o Deus Todo-Poderoso pode o livrá-lo. O problema de muitos cristãos na atualidade é que não reconhece as suas limitações. Ele acha que é o dono da verdade. Ele acha que tem força suficiente para vencer a guerra. E acaba se atrapalhando por dia. Mas ouça o conselho de Deus nessa noite. Não é eu que estou falando. Mas ouça o conselho de Deus para você nessa noite. Busque ao Senhor. Porque os conselhos do Senhor são verdadeiros. São verdadeiros. Aleluia. Josafá reconhece as suas limitações. E ele busca. E o verso 13 diz que estavam todos em pé diante do Senhor. Josafá proclama um jejum, convida toda a congregação, isto é, grande, pequeno, todos, mulher, criança, menino, todo mundo no mesmo propósito. Senhor, nós dependemos de Ti. O salmista disse no Salmo 20, quando Davi cantava o salmo para o rei que ia para a guerra, disse que o Senhor te ouça e te guarde lá na guerra. Mas nos últimos versos o salmista disse: uns confiam em carro, outros em cavalo, nós faremos menção no teu nome.
Enquanto muitos estão confiando na força do seu braço, no seu potencial, Josafá está dizendo nesta palavra, Deus está falando nesta palavra, que aquele que põe a visão, os olhos em mim, tem milagre de Deus para acontecer. Sabe o que eu aprendo aqui? Não tente fazer aquilo que não te é capaz de fazer. Há situações que você não vai conseguir fazer. Sabe o que Deus está me ensinando nessa noite? Não dê um passo naquilo que você não tem capacidade de vencer. Mas busque a Ele, porque Ele tem estratégia para vencer. E a Bíblia diz que estavam todos de pé, diante do Senhor. E o ato de estar de pé era reverência, esperando e confiabilidade e intimidade com Deus. Então o povo tinha uma intimidade, porque Josafá leva este povo a essa intimidade, e o povo agora está diante do Senhor, aguardando uma resposta de Deus. Se Deus dissesse para ele, vai ser destruída, eu acredito que o povo estava disponível para ouvir. Mas o que me chama a atenção é que no verso 14, veio o Espírito do Senhor. E pasmem os senhores, que Deus, Ele é magnífico naquilo que Ele faz. Sabe por que Deus é magnífico? Olha o verso 14. E o Espírito do Senhor veio no meio da congregação sobre Jaziel. Senhores, Jaziel não era profeta, e nem filho de profeta. Jaziel era levita. E Deus decidiu, acredito eu, que naquele dia tinha muitos profetas no meio da igreja. Enquanto a Bíblia está esperando Deus usar o profeta, o Espírito vem e quer dar lugar para ele usar. Porque as pessoas estão lembrando assim, eu só acredito se Deus usar o profeta X. Aí Deus disse, eu vou usar um cantor, um levita. Aleluia! Vou falar com toda a congregação. Aí a Bíblia diz que o Espírito do Senhor desceu no meio da congregação. Quando fala no meio, estavam todos em pé, adorando ao Senhor. Enquanto eles adoravam a Deus, toma Jaziel, o texto vai dizer que ele era filho de Zacarias, filho de Beneia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Ele não tinha nada a ver com profetismo, mas Deus decidiu mudar a coisa. Graças a Deus! Aí a pessoa diz assim, não, eu só vou dar crédito se Deus usar o profeta tal. Às vezes Deus pega um cantor aqui, começa a cantar e o louvor vai vir com uma flecha no coração. Que Deus ainda habita no meio dos louvores. Aí Deus toma Jaziel, Jaziel se põe de pé, verso 15, e diz, dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, e sim de Deus. Deus está dizendo quando Ele decide falar, não há quem peça. Deus estava dizendo, eu mudo a estratégia, mas a guerra ainda continua sendo minha. Levante a sua mão por bondade e receba esta palavra. Deus está mudando a estratégia, mas a tua peleja é do Senhor Todo-Poderoso. Sabe o que eu aprendo aqui? É que o por onde eu esperava que estava vindo, não veio. Mas da onde eu não esperava, Deus está dizendo, a vitória está garantida. A Bíblia diz que Ele é Senhor da guerra. E aquele que é Senhor da guerra, Ele conhece todos os detalhes. Não vai dar mais tempo para prosseguirmos, mas eu destaco
para vocês nessa noite dizendo que o Senhor Deus, pela sua bondade, conhece a estratégia do adversário. Quando lá no verso de número 16, Deus disse para ele: amanhã descerei, olha, contra eles, eis que ele sobe pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale diante do deserto de Jeruel. Deus conhece o caminho e o trajeto do inimigo. E sabe o que eu vejo aqui? É Deus preparando um trajeto de vitória para o povo. Deus disse para ele: a ladeira de Ziz nada mais era do que um vale em uma subida em que era usado pelos inimigos quando vinha atacar. Então eles subiam por ali porque era uma área desértica, lugar de deserto, não tem água, então o exército logo perece. E Deus disse: vai para a ladeira de Ziz. Agora, quando o povo chega na ladeira de Ziz, Josafá toma a iniciativa no verso de número 20, ele se coloca de pé no verso 21, ele muda a estratégia. Se Deus ontem usa o levita para falar conosco, então vamos fazer diferente. Vamos botar os cantores à frente. Só que tem uma coisa. Louvado seja Deus. Verso 21, põe aí, filho, estou bordado. Aleluia. Verso 21, ele diz: e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa diante dos amados, dizendo: louvai ao Senhor. Salmo 136 foi a música que eles cantavam. Por gentileza, põe aí, filho. Quando Jaziel é tomado pelo Espírito Santo, o texto vai dizer no verso 19 que eles cantaram o Salmo 83, exaltando a majestade de Deus. Mas quando eles estão agora, Josafá manda o povo estar aparentemente organizado. Não é para cantar de qualquer jeito, tem que estar organizado para a vitória do povo. O verso 21 diz que ele aconselhou-se com o povo e colocou que colocasse os cantores à frente dos que estavam armados, e eles estavam aparentemente ornamentados como manda o figurino. Meu irmão, se Jesus quer você orando com santidade, não adianta querer imitar o mundo para trazer a presença. Seja aparentado com a graça, porque tem vitória, tem vitória, tem vitória, diz o Senhor. Aleluia. Aí os cantores começam a dizer: Josafá e os cantores estão de frente ao povo. Aí eles começavam a dizer. Agora imagina, eu fico pensando, a cena deveria ser muito linda. O povo que estava aparentado, ornamentado para cantar, tamborim, instrumento, estava flauta, tinha harpa, tinha todo aparentamento instrumental para adorar. E os cantores na frente começaram a dizer: louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Aí o povo respondia: porque a sua benignidade dura para sempre. Verso 2, põe a filha para o lado: louvai ao Deus e dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores. E o povo respondia: porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai e bendizei aquele que fez grande maravilha, porque a sua benignidade dura para sempre. Enquanto o povo estava cantando, um exército olha para o outro e começa a se matar, a lutar, e Josafá
Enquanto você canta com o coração não para aparecer, mas com o coração voltado para Ele, Ele guerreia por você e vence você. Isso aqui não fala de voz bonita. Isso aqui não fala de back vocal bonito. Isso aqui fala de adoração de verdade. O que Josafá estava dizendo, nós vamos, se Deus fez a coisa ao contrário, nós vamos imitar aquilo que Deus está falando. Vamos botar os cantores à frente. Mas como assim? Cantor vai servir de escudo, porque a voz do louvor, ela vence a guerra, ela vence a guerra. E esta peleja que você está pelejando, vença cantando, adorando aquele que vive e reina para todo sempre. Em nome de Jesus, aplauda! Fazendo algumas anotações, mas não deu tempo de ler. E o Senhor mudou a estratégia aqui dizendo que cante, cante, adore. Somente adore, porque a peleja não é tua, mas é de Deus. Deus vai guerrear por alguém aqui ainda esta noite. Somente adore a Deus. Só você sabe como você está aqui neste culto nessa noite. Só você conhece as